E aí, galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre pontuação, mais especificamente sobre o uso da vírgula. É muito comum pensar que a vírgula marca a pausa na fala, ou seja, quando a gente respira, deveríamos colocar vírgula. Na verdade, a vírgula não tem nada a ver com quantas vezes nós respiramos. Ela marca, então, a alteração daquilo que a gente chama de padrão frasal. Qual é o padrão frasal da língua portuguesa? Ele inicia pelo sujeito, seguido do verbo, seguido dos complementos verbais, aquilo que a gente chama de objeto, e o adjunto adverbial. Então, se eu não tenho uma oração que há troca ou há intercalação no meio deste padrão frasal, eu não preciso marcar por uso da vírgula. Na oração, então, Judite comeu chocolate hoje. Ela inicia pelo sujeito Judite, ela segue pelo verbo comer, pelo complemento do verbo comer, que é o que a gente chama de objeto, e pelo adjunto adverbial hoje, que nesse caso é um adjunto adverbial de tempo, porque indica quando essa ação ocorreu. Se eu sigo o mesmo padrão frasal, se eu tenho o padrão frasal da língua portuguesa, eu não vou marcar ou colocar uma vírgula entre esses termos, porque aí eu teria um erro gramatical. Já na oração abaixo, em hoje Judite comeu chocolate, é possível ver uma troca do padrão frasal. Enquanto o leitor espera que se inicie pelo sujeito, a oração inicia pelo adjunto adverbial hoje. Se houve, então, uma alteração do padrão frasal, eu aviso o meu leitor de que forma? Por meio da vírgula. Ainda que se siga o padrão frasal no resto da oração, sujeito, verbo e objeto, eu preciso marcar que aqui houve uma alteração. Então, é possível identificar que a vírgula ela serve para marcar alterações entre termos da oração e entre orações. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho da vírgula entre termos. Iniciando, então, pela vírgula, marcando a enumeração de termos de mesma função sintática. Na oração, Judite comeu chocolate, bala, biscoito. A gente tem o sujeito Judite, o verbo comer, chocolate. Chocolate é o complemento verbal do verbo comer. Bala também é complemento verbal. Biscoito também é complemento verbal. A gente, então, tem três termos de mesma função sintática. De que forma eu marco essa enumeração? Por meio da vírgula. A mesma situação ocorre na oração Judite comprou lápis, caneta, borracha. Eu tenho o sujeito Judite, o verbo comprar, lápis é o objeto do verbo comprar, o complemento verbal. Caneta também é objeto do verbo comprar, borracha também é objeto do verbo comprar. De que forma eu marco a separação de termos de mesma função sintática? Por meio da vírgula. Uma observação sobre a enumeração de termos. É muito comum as pessoas não diferenciarem essa vírgula do conector e. Pessoal, há diferença entre colocar uma vírgula antes do último termo da enumeração e usar o conector e antes do último termo da enumeração. Porque, enquanto essa vírgula dá uma ideia de continuidade, ou seja, é como se houvesse um etc. aqui, é como se a Judite tivesse comprado mais do que lápis, caneta e borracha, na oração Judite comeu chocolate, bala e biscoito, a Judite apenas comeu essas três coisas, porque esse e não indica continuidade como essa vírgula indica. Além de enumerar, a vírgula serve para marcar a supressão verbal. Na oração Judite foi ao teatro e na oração Tu foste ao cinema, é possível identificar o uso do mesmo verbo ir. É possível, então, que a gente suprima a segunda aparição do verbo ir por meio da vírgula. Por exemplo, Judite foi ao teatro, tu ao cinema. Essa vírgula indica que eu tenho o uso do mesmo verbo da oração anterior. Além de suprimir o verbo, a vírgula serve para marcar o uso de expressões intercaladas. Então, na oração Vladimir cada vez mais estuda, eu tenho o sujeito Vladimir e tenho o verbo estudar.
Aqui é possível identificar que cada vez mais não faz parte do padrão frasal da língua portuguesa. Não é à toa que ele está entre o sujeito e o verbo. De que forma eu aviso o meu leitor de que há uma intercalação? Por meio da vírgula. Eu marco o início da expressão intercalada e o final da expressão intercalada. Não é possível colocar apenas uma vírgula, só a primeira ou só a segunda vírgula. Por quê, pessoal? Se a gente coloca só a primeira ou só a segunda, eu vou estar separando o sujeito Vladimir do verbo estudar e não marcando uma intercalação. É preciso mostrar que a intercalação inicia aqui e termina aqui, que depois, se a gente tira essa expressão intercalada, a oração segue a ordem direta do sujeito e do verbo. A mesma coisa ocorre na oração Vladimir com certeza estuda. Eu tenho o sujeito Vladimir e o verbo estudar. Com certeza não faz parte do padrão frasal. Por não fazer parte, eu inicio a intercalação com o uso da vírgula e marco o final da intercalação com o uso da vírgula também. A gente falou um pouquinho sobre a vírgula entre os termos da oração. Na próxima aula, nós seguimos falando do uso da vírgula entre termos. E é isso. Bons estudos e até a próxima!